O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público assinaram um novo termo de cooperação técnica ampliando a parceria no combate à corrupção em Sergipe. A força-tarefa, montada desde o ano passado para combater o desvio e desperdício de dinheiro público, além das operações Babel e Indenizar-se, são temas da entrevista da repórter Candice Matos com o presidente do TCE, Clóvis Barbosa. O Ministério Público Estadual tem feito investigações que têm mexido com a sociedade sergipana, principalmente por mostrar e tornar público atos de improbidade administrativa, corrupção, e isso realmente, esse momento no país, ele não condiz e está havendo toda uma movimentação para combater isso. E estou aqui ao lado do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, que sempre atuou e o Tribunal de Contas atua em parceria com o Ministério Público nessas investigações. A gente já acompanha há algum tempo e nesta quinta-feira o senhor se reuniu exatamente com um grupo de combate à improbidade administrativa do Ministério Público, composto por Jarbas Adelino, Bruno Melo, Luciana Duarte e o procurador Rony, consequentemente, mas nessa reunião ele estava, como é que foi essa reunião, o que é que a gente pode trazer de informação e novidades sobre essa parceria? Ontem teve uma reunião lá no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, com a presença desses promotores de justiça, e o objetivo maior foi formalizar um termo aditivo, um termo de cooperação técnica que existe entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Esse compartilhamento de informações e de trabalho conjunto deu certo agora na Operação Antidesmonte, que nós estamos ainda trabalhando em vários municípios, e acredito que no mais breve espaço de tempo a sociedade vai tomar conhecimento de tudo aquilo que foi apurado durante o período, no fim dos mandatos dos prefeitos que deixaram os respectivos municípios agora em dezembro de 2016. Mas ontem nós tivemos, então, assinamos este termo aditivo, ampliando mais ainda este termo de cooperação, porque eu acho que o Tribunal de Contas é para isso mesmo, não é? E hoje nós temos uma rede, essa rede é formada por vários órgãos de controle, não somente pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, mas nós temos o Ministério Público Federal, nós temos a CGU, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal, uma série de entidades, de órgãos que têm um só objetivo, que é o de cada vez mais lutar contra os ilícitos que, lamentavelmente, ainda são praticados, principalmente nas gestões públicas. Na verdade, no fim do ano passado, o anúncio dessa parceria Tribunal de Contas, DEOTAP, Ministério Público, abalou as estruturas do mundo político, exatamente com a promessa de punição à corrupção, principalmente daqueles gestores que normalmente, usualmente, faziam uma bagunça na hora da saída e que atrapalhava a gestão seguinte. Existiu a promessa de prisões, que até agora a sociedade espera, é um clamor, a gente entende o processo de investigação, mas o que vai acontecer? Ainda vão acontecer prisões? Eu acredito que nós vamos concluir esse trabalho, porque são muitos municípios, Nós vamos concluir, alguns já estão praticamente concluídos, eu tenho a impressão que no mais breve espaço de tempo o Ministério Público estará acionando alguns desses processos, levando para a Justiça, no mais breve espaço de tempo. Tenho a impressão que até o meio do mês de maio nós teremos novidades nessa área, porque você sabe que a investigação ela é bastante complexa. Tem necessidade de se aprofundar as provas, fazer com que o trabalho seja feito de forma para que não dê condições até para que o investigado não consiga, não possa ir de encontro a esse trabalho, que é um trabalho científico feito por técnicos do tribunal e também por membros do Ministério Público. Mas, como você sabe, como todos sabem, quem é o autor destas ações, tanto na área da improbidade administrativa como na área criminal, é o Ministério Público. A Operação Babel, 14 indiciados. O Tribunal de Contas do Estado sabia do que estava acontecendo nessa história do lixo? Não. A verdade é que foi um trabalho feito pela DEOTAP, junto com o Ministério, ainda não com o Ministério Público, o Ministério Público está recebendo essa documentação agora, mas foi um trabalho, diga-se de passagem, feito somente pela DEOTAP, feito pelos órgãos
da Secretaria de Segurança Pública. Não houve participação do tribunal. Possa ser até que eles tenham, através do nosso sistema CISAP, procurado algumas informações a respeito do contrato do lixo. O que nós sabemos foi que nós recebemos, no começo do ano, o presidente da Insurb, Mendonça Prado, que foi lá dizer para todos nós que iria fazer a licitação, uma licitação de emergencial, porque um contrato da empresa Cavo estava já terminando, ele precisava fazer um novo contrato, que iria fazer e logo depois faria a licitação permanente, aquela licitação geral, para evitar justamente essas licitações emergenciais. Mas, depois disso, eu não sei se o Tribunal de Contas, através da coordenadoria do conselheiro Ulisses, tomou alguma medida. Mas me parece que, se houver, está sendo trabalhado isso nessa coordenadoria. O senhor falou muito no DEOTAP, o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária, que tem sob comando a delegada Daniele Garcia. E houve essa semana a mudança da cúpula da Secretaria de Segurança Pública e a informação que se disseminou nas redes sociais, principalmente, é de que essa troca de comando aconteceu exatamente para poder haver uma substituição da doutora Daniele Garcia desse comando, porque estaria incomodando no meio político. Como é que o senhor viu essa mudança da cúpula da Secretaria? Olha, com muita apreensão, nós observamos isso já vem sendo cantado há algum tempo, a participação, inclusive, da classe política com outras pessoas que foram pressionar o governador para que afastasse a delegada Daniela Garcia. Daniela Garcia tem sido hoje uma mulher destemida, tem feito um trabalho extraordinário na DEOTAP. Eu não vi ainda de todos os casos apurados por ela, um só que alguém dissesse que foi feito erroneamente. É uma mulher que trabalha cientificamente, tem um bom laboratório hoje, a DEOTAP, foi investimento do Estado. Eu lamento profundamente que alguém queira acabar com esse departamento. Não acredito, acho que vai continuar. Tem outros delegados participando da DEOTAP. Daniela é a coordenadora. Eu acho que isso não vai, porque até a sociedade não vai aceitar isso. É uma loucura completa. E não adianta, mesmo que acabe com a DEOTAP, as investigações vão continuar através de outros órgãos. Nós temos hoje uma rede onde faz parte várias instituições, né? Hoje os dados são compartilhados. Se não tem DEOTAP para investigar, tem o Ministério Público, tem a Polícia Federal, não é? Porque alguns dados, quando nós vamos verificar, existe crime federal. Então, as pessoas que se acham muito inteligentes e que nós vivemos no mundo de beócios, que todos nós somos beócios, eles se preparem, porque esses órgãos não estão para brincadeira. Então, o senhor entende essa mudança da cúpula como algo político? Claro que foi político, né? Embora reconheça que o cargo pertence ao governo do Estado, é um cargo de confiança. Mas o trabalho de João Batista e de Alessandro é um trabalho muito bom. Diminuiu, inclusive, a criminalidade no Estado, vinha fazendo um trabalho extraordinário, né? Então, mas é o governador, o ônus e o bônus vai pertencer a ele. A sociedade não está aceitando mais esse tipo de comportamento da classe política, de querer proteger corruptos. A sociedade pode ficar tranquila em relação a este trabalho extraordinário que está sendo feito hoje pelo Ministério Público, pelos meninos do Ministério Público, por jovens juízes que estão fazendo também este trabalho, mostrando que ninguém aguenta mais, não é? Ninguém aguenta mais essa situação de roubo, de falcatruas, não é? Dentro da gestão pública. Mais uma situação de má utilização de recurso público que foi anunciada também essa semana pelo Ministério Público Estadual é a extensão da Operação Indenizar-se, que já verificou irregularidades junto à Câmara de Vereadores de Aracaju, alguns vereadores indiciados, a investigação ainda acontece. E agora a extensão que deve ter acontecido, segundo o Ministério Público, pode ter acontecido a mesma irregularidade na Assembleia Legislativa de Sergipe. O Tribunal de Contas participa dessa investigação também? Não, o Tribunal de Contas participou do Indenizar-se na Câmara de Vereadores, até porque
o que culminou com esta operação foi um relatório feito pelo Tribunal de Contas, né, que inclusive foi na época eu era o responsável, né, pela fiscalização da Câmara de Aracaju. Que relatório foi esse? Foi um relatório onde nós detectamos uma série de ilicitudes que estavam sendo praticadas na verba indenizatória por parte de alguns vereadores. Esse documento, me parece que foi para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal passou para o Ministério Público Estadual, uma parte vai voltar para o Ministério Público Federal e me parece que esse caso da Assembleia já foi através daquela diligência que foi feita pela Procuradora da República, Eunice, sim, que naquele caso ainda das subvenções. E ali se verificou que havia também fatos idênticos ao que ocorreu na Câmara de Vereadores. Mas aí o Tribunal de Contas ainda não foi chamado para contribuir, para colaborar. Poderia dizer que antes até o Tribunal de Contas não foi assim muito firme, né, na fiscalização desses recursos, por exemplo, da subvenção. Né? E talvez também não tenha sido assim eficaz na questão das verbas indenizatórias. Mas, de qualquer maneira, nós estamos, se o Ministério Público solicitar a nossa ajuda, a nossa contribuição, a nossa colaboração, estaremos juntos também neste caso. Como é que o senhor vê tudo isso? A gente narrou uma série de fatos que falam de corrupção, que falam de má utilização do dinheiro público, que fala de uma terra praticamente sem lei, em que as pessoas acham e acreditam que a impunidade ela prevalece. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como é que o senhor analisa e o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu já disse várias vezes que, lamentavelmente, a corrupção se tornou uma regra de comportamento na nossa sociedade. A decência passou a ser a exceção, quando deveria ser o contrário. A decência é a regra e a corrupção é a exceção. Mas os órgãos de controle, eu tenho a impressão que também pararam no tempo e no espaço, mas se acordaram, né? A partir do momento em que algumas operações, como Satiagarra, Jaleco Branco, a Operação Navalha, não davam certo, esses meninos hoje do Ministério Público, eu sempre digo, foram buscar instrumentos eficazes nos Estados Unidos, né, que é o país que tem um know-how nessa área de investigação criminal muito boa, né, e introduziu no nosso mundo jurídico alguns instrumentos, alguns institutos que hoje está dando certo, delação premiada, né, a questão uma série de institutos que vieram fazer com que as operações agora dessem todas certas. Hoje, os órgãos de controle estão cada vez mais também sofisticando os métodos de investigação, estão sofisticando os seus bancos de dados, né? Hoje nós temos um sistema lá, BI, que nós sabemos tudo das pessoas, se colocar um CPF lá, sabemos de onde ele recebe dinheiro, Descobrimos recentemente uma empresa aqui em Sergipe, que era uma laranja que estava à frente dessa empresa e que ela recebia, uma empresa que disputava uma licitação na Fundação Hospitalar de 12 milhões e que essa laranja recebia a Bolsa Família. Quer dizer, era uma senhora de um interior do estado que recebia um salário mínimo, deu uma procuração a um sujeito e ele, então, montou essa empresa. É isso que acontece hoje no Brasil, mas que nós estamos cada vez mais também procurando descobrir esses crimes e evitar justamente essa situação lamentável que hoje existe em todo o país. A corrupção tem solução, Clóvis Barbosa? Tem. E tem que partir de cada um de nós. Não basta essa ação do Ministério Público, essa ação dos órgãos de controle, mas é preciso também que cada cidadão se conscientize de que ele não pode querer aquilo que ele não pode ter. E que ele não pode usar da corrupção como uma regra de comportamento. A decência, sim, é que tem que ser a regra de comportamento. Todos nós temos a obrigação de brigar por um Brasil mais ético. Daí é que nós vamos começar agora, a partir do dia 28, na próxima sexta-feira, vamos trazer para Sergipe Carlos Brito, e o tema será por um Brasil mais ético. O dinheiro público é da sua conta.
E a gente vai estar acompanhando tudo. Eu queria agradecer a sua entrevista, bastante esclarecedora, presidente. A sociedade, saiba que a sociedade está acompanhando o trabalho do Tribunal de Contas e aplaude iniciativas como essas de combate à corrupção, porque realmente não só os sergipanos, mas os brasileiros estão cansados de tanta roubalheira e de tantos escândalos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Segue com você no estúdio. Falou tudo o que o povo queria saber, Clóvis Barbosa.